Você já ouviu falar de um personagem tão perigoso que o próprio Shanks precisou trapacear para vencer? Pois é, ele existe. E o nome dele é Loki, o gigante amaldiçoado que pode mudar o destino de Elbaf e do mundo inteiro. Mano, hoje aqui no Nerd Kamikaze a gente vai até o fim das teorias mais insanas do mundo dos animes e hoje também vamos desvendar o passado sombrio e o futuro explosivo de um dos seres mais poderosos de One Piece. Já deixa o like, se inscreve no canal e me responde aqui nos comentários. Você acha que o Shanks venceria o Loki de novo, se ele lutasse de olhos abertos? Vamos nessa, porque o que eu tenho para te contar pode mudar tudo o que você pensa sobre o universo de One Piece. Loki não é só um gigante forte. Ele é uma anomalia na linhagem real de Elbaf. Desde o nascimento, seu corpo já demonstrava um tipo de poder que assustava até os mais bravos guerreiros da tribo. Enquanto os bebês gigantes crescem com o tempo, Loki já era um monstro desde os primeiros meses. Mas não era só o tamanho. Era o olhar vazio, que parecia enxergar além dos olhos. Os anciãos, que vivem há séculos observando o mundo, reconheceram algo estranho naquele bebê. O haki dele vibrava em um nível comparável ao de um rei em campo de guerra. Eles decidiram consultar as runas antigas e foi aí que surgiu a profecia. O príncipe amaldiçoado, nascido das cinzas da sabedoria, matará o rei e trará a noite para o dia de Elbaf. Desde então, Loki foi temido e isolado, amarrado, trancado e vigiado, não como herdeiro, mas como ameaça. Os próprios pais tinham medo dele, o que gerou um sentimento profundo de abandono. Isso moldou seu caráter. Loki cresceu sem amor, sem amigos, apenas ouvindo que era uma bomba relógio prestes a explodir. Imagine o nível de revolta acumulada ao longo de décadas. Ele não foi treinado como guerreiro. Ele foi enjaulado como fera. E quando a profecia começou a se cumprir, ninguém estava pronto. O dia da queda chegou como uma tempestade, súbito, violento, impossível de parar. Não foi uma revolta, nem um golpe político. Foi um massacre ritual. Quando Loki finalmente despertou completamente seu haki, em especial a observação e o do conquistador em níveis avançados, ele previu o assassinato da mãe pelas mãos do próprio pai, o rei Harold, que pretendia por fim a profecia sacrificando o filho. Só que Loki não precisou de espada, de exército ou sequer de olhos para impedi-lo. Ele simplesmente entrou em transe, guiado por seu instinto e pela visão do futuro, e dizimou a guarda real inteira com os olhos vendados. Usando um martelo colossal, aparentemente uma herança ancestral que só reage a quem tem uma aura superior, Loki esmagou as defesas de Elbaf e derrotou seu pai num golpe seco. Mas algo estranho aconteceu depois. Ele não tomou o trono. Em vez disso, se entregou às correntes voluntariamente e disse apenas uma frase: "A guerra que trará o sol ainda não chegou." Essa frase ecoou nos salões do trono como uma maldição. E agora, com Elbaf envolvida na guerra final, parece que a hora de Loki chegou. Um dos maiores mistérios sobre Loki é a sua visão. O personagem é sempre retratado de olhos vendados, mas os relatos dizem que ele vê tudo ao seu redor em detalhes absurdos. Como isso é possível? A teoria mais forte e assustadora é que Loki perdeu a visão física ao despertar seu haki da observação em nível extremo. E isso não seria inédito. Já vimos em One Piece usuários que abandonam os olhos para enxergar o mundo de forma mais profunda, como Fugitora. Só que no caso de Loki, a habilidade evoluiu para um nível quase divino. Ele vê o mundo em camadas temporais. Ele enxerga futuros prováveis, lê as intenções antes mesmo de um oponente agir e, segundo lendas, é capaz de prever guerras inteiras com base em microeventos. Isso faz dele uma entidade que não luta, ele apenas executa aquilo que já sabe que vai acontecer. E é por isso que Shanks foi um oponente tão importante. O Ruivo é um dos únicos no mundo que anula completamente a leitura do haki da observação, criando uma zona morta de futuro. Foi por isso que Loki não conseguiu antecipar os ataques do Shanks e pela primeira vez, ficou cego de verdade. A luta entre eles foi épica, mas o resultado tem controvérsias. Ninguém sabe os detalhes da luta entre Loki e Shanks, mas sabemos que ela aconteceu há cerca de 10 anos e que teve consequências sérias. O que é estranho é que Elbaf não fala sobre essa luta. É como se ela tivesse sido apagada da história. Mas entre as runas escondidas e os bardos que cantam em segredo a verdade escapa. Shanks teria enfrentado Loki em uma missão de contenção, talvez a mando dos Gorosei, ou até mesmo para impedir que ele fosse recrutado por alguém perigoso, como o próprio Rox, se ainda estivesse vivo. A teoria mais ousada é que Shanks usou uma armadilha baseada em haki do rei, desestabilizando Loki mentalmente,
e anulando seu senso de direção. Locke, naquele momento, não previu nada, e por isso caiu. Mas aqui vem a virada. Locke não morreu. Ele foi selado novamente, e com ele, foi selada uma arma que poucos ousam citar, o martelo que carrega, chamado nas lendas de Gajalahor, o despertador de mundos. O objeto ressoa com o haki dos deuses e acredita-se que seja uma das 3 armas esquecidas do mundo antigo. E se o martelo for despertado junto com Locke, nem Shanks poderá pará-lo de novo. Agora que os chapéus de palha estão em Elbaf, tudo indica que Locke será libertado. Talvez pelo próprio Luffy, que pode enxergar além da aparência e reconhecer o coração de alguém ferido, não malvado. E se isso acontecer, o mundo vai mudar. Porque Locke não luta por Elbaf, pelo governo ou por vingança. Locke luta por uma visão que só ele viu, um futuro onde os deuses são destruídos e uma nova era começa. Por isso ele esperou tanto tempo. Por isso ele se rendeu. Ele sabe que a hora certa é agora. E tem mais, se Locke realmente se unir a Luffy, a balança de poder vai desabar. Imagina um guerreiro do nível do Kaido, mas com visão do futuro, portando uma arma lendária, e com ódio acumulado por séculos de repressão. Seria o trunfo perfeito contra os Cavaleiros Sagrados, o Imu ou qualquer outro inimigo que o Oda esteja preparando. E você, Kamikaze, acha que o Locke vai ser aliado ou antagonista? Herói ou catástrofe? Deixa aqui nos comentários qual lado você acha que ele vai escolher. Porque uma coisa é certa, o mundo de One Piece nunca mais será o mesmo depois que Locke abrir os olhos. Para mim, Locke é o maior trunfo escondido de Elbaf. Um personagem que o Oda guardou por anos para jogar no tabuleiro no momento exato da guerra final. Se ele for libertado, e tudo indica que vai, os Cavaleiros Sagrados estão ferrados. Eu acredito que Locke é mais do que um vilão ou um anti-herói. Ele é um divisor de águas na história de One Piece. E você, acha que o Locke vai se aliar ao Luffy, ou que vai se vingar do mundo inteiro? Me conta aqui nos comentários. E se curtiu essa teoria, deixa o like e se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai te mostrar um detalhe escondido sobre a árvore Adão que ninguém percebeu. E já te deixo com uma pergunta que vai te deixar maluco. E se a árvore Adão for mais do que uma árvore, e tiver consciência própria? Te vejo no próximo vídeo, mano véi.